No Tretas TNT de hoje temos casos de família, sim! E temos também a artista mais indicada ao Grammy 2021, que acontece neste domingo, dia 14 de março, a partir das 9 da noite. E a gente vai conhecer a timeline do complexo relacionamento entre Beyoncé e seu pai, Matthew Knowles. Assim como no caso de muitas estrelas por aí, Matthew Knowles foi o empresário durante muitos anos e desde o início da Beyoncé, sua filha, empresário e coach também. Ele é empresário de Queen Bee, mais precisamente desde 1988, quando Beyoncé tinha 7 anos e ganhou o Baby Junior Award no Sammy Awards, um prêmio em homenagem ao Sammy Davis Jr. Depois dessa vitória, o Matthew Knowles passou o ano de 1988 preparando a filha e no ano seguinte, no Sammy Awards, a Beyoncé passou de concorrente a convidada. Ela se apresentou no Sammy Awards. Aí, em 1989, o Matthew e a Tina Knowles, né, que é a mãe da Beyoncé, foram abordados por umas empresárias ali que estavam acostumadas a lidar com pequenos grupos musicais. E aí eles perguntaram se a Beyoncé queria fazer parte de um grupo de garotas. Esse grupo musical de garotas era o Girls Tyme. E quem é Beehive sabe muito bem quem é o Girls Tyme. Lembra lá no álbum visual, o álbum preto Beyoncé? Ela usou um sampler de uma competição que o Girls Tyme participou e perdeu para uma banda lá chamada Skeleton Crew, que hoje é tipo Skeleton Who, né? E ela usou o sampler na música e usou um trecho da competição que elas participaram e perderam. Dá pra ver a Beyoncé piquititinha lá, triste, perdendo o prêmio, mas assim, ó. Skeleton Crew, 4 stars. A perfect score. The challenger Girls Tyme receives 3 stars. E foi ali com o Girls Tyme que Matthew Knowles decidiu que ia tomar conta da carreira de Beyoncé full time, em tempo integral. Ele trabalhava com um business ali que era de vender equipamentos médicos, né? Máscara, seringa, luva e tal. Falou, chega! Eu tenho uma estrela na minha casa e é isso que vai trazer as verdinhas pra gente. E sim! Kelly Rowland, Latavia e LaToya, junto com Beyoncé, formariam Quem, a criança do destino, Destiny's Child. Foi uma evolução ali do Girls Tyme. Sei que desde essa época do Girls Tyme, o Matthew Knowles tinha ali uma fama de ser um pouquinho difícil, de ter um temperamento um pouco explosivo no lidar com as pessoas. Ele era meio ríspido. E quando eu digo isso é porque ele fazia as garotas ensaiarem o tempo todo. Com que frequência você vê pessoas mortas? O tempo todo. Sim, era o tempo que elas estavam ensaiando o Girls Tyme. Tanto que ele mudou o espaço de ensaio pra casa dele, pra já, ó, acordou, já tá dançando, já tá cantando. Então ele fazia um esquema que era chamado pelas meninas e por ele mesmo de boot camp, que é tipo aqueles treinos, né, meio militares e tal. E hoje ele dá aula sobre Celebrity Bootcamp, Superstar Bootcamp, na Universidade do Texas. Olha que loucura! E é nesse esquema militar aí que surgiu aquela história, que é verdade, que muitos conhecem, que Matthew Knowles fazia Beyoncé cantar notas altas ali, papapá, enquanto corria na esteira, pra melhorar a sua capacidade cardiovascular. A Kelly Rowland também faz esse rolê aí, viu? If we keep on practicing and practicing and we keep on performing, every time we get better. E é claro que o Matthew Knowles puxava um pouco ali, né, a sardinha para sua própria filha Beyoncé. Óbvio, né? E foi aí que os problemas do Girls Tyme começaram a acontecer, né? Ele tentava muito destacar a Beyoncé. E o Matthew Knowles também era meio puxa-saco da Kelly Rowland, né? Tanto que ele foi empresário dela durante muitos e muitos anos. Mas ok, Beyoncé era a principal ali do rolê. E isso causou a saída de uma das garotas do grupo, a Ashley Davis. E ela deixou bem claro que estava saindo do Girls Tyme por causa do management, ou por causa do empresário Matthew Knowles. Very proud not only of my daughter, but all of the girls. They work extremely hard
It's a commitment to do this. A Beyoncé começou a ficar muito mal com essa história, porque a Ashley saiu porque o pai dela tava puxando o saco dela por ser filha dele. E ela tentou resolver essa situação com a Ashley, pediu pro pai dela, vamos resolver, vamos conversar. E o Matthew Knowles disse, não, nada disso. Quer sair, sai, tchau. E aí, durante os anos, né, o Girls' Time foi perdendo integrantes e evoluiu para a banda Destiny's Child, onde sobraram, né, Beyoncé, Kelly, Latavia e LaToya. E aí, em 1995, o Destiny's Child consegue seu primeiro grande contrato com uma gravadora. E aí, quando o Destiny's Child conseguiu o seu primeiro contrato com a gravadora, Matthew Knowles falou, não, agora eu sou o cara. Virou, sim, um empresário, music business, profissional, aprendendo cada vez mais sobre o meio musical. O primeiro álbum da Criança do Destino foi lançado em 1998 e tinha o nome de Destiny's Child, mas a banda foi estourar no ano seguinte, em 1999, com o clássico The Writing on the Wall. Aí, bombou demais e tudo que bomba, né, já sabe. Como diria o grande Biggie Smalls, more money, more problems. Mais dinheiro, mais problemas. I don't think you do, so you and me are through. O dinheiro começou a entrar e as integrantes começaram a sair. No caso, Latavia e LaToya, e as duas saíram do grupo pelo mesmo motivo que as meninas do Girls' Time haviam saído: management, ou o empresário da banda, Matthew Knowles, e seu favoritismo pela filha Beyoncé. Falando assim parece até óbvio, né? O pai, lógico que vai puxar o saco ali da própria filha, mas negócios são negócios, né? Tanto que Latavia e LaToya meteram um processo em Matthew Knowles em 2000, alegando vários problemas com o modo como ele agenciava o Destiny's Child. E mais, elas não simplesmente saíram da banda assim do nada, elas descobriram que elas seriam substituídas sem aviso prévio em breve. Mas aí a Latavia e a LaToya disseram sempre em entrevistas e reiteraram ao longo dos anos que o problema delas não era com Kelly e nem com a Beyoncé, era com management. It's not a dispute with Beyoncé and Kelly. We simply wanted to disaffirm our personal management agreement with our manager, and because of it, this happened. Ainda em 2000, o Destiny's Child voltou e apresentou sua nova formação. Beyoncé, Kelly Rowland, né, lá. E agora, Michelle Williams e Farrah Franklin. Aí, olha só o rolê. A Farrah Franklin era uma dançarina, tanto que o Matthew Knowles achou a Farrah no clipe de Bills, 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 que ela participou dançando e falou assim, vou levar ela aí para o Destiny's Child, pra cantar e dançar. Enfim, ela não era cantora, mas vou levar. E aí muitos dizem que ele tinha até um interesse nela, outros dizem que ela foi escolhida ali no clipe de Bills, Bills, Bills porque ela não era talentosa e não iria ofuscar a Beyoncé, mas isso aí já vai pro ramo da fofoca. 5 meses depois, quem caiu fora? Farrah Franklin vazou do Destiny's Child e botou a culpa em quem? O que ela alegou quando ela saiu? Uma palavrinha em inglês que aprendemos hoje: management. Pá! O agenciamento de Matthew Knowles. Mas aí tem um conflito de informações. A Farrah Franklin diz que ficou muito doente e que ela não pôde comparecer a alguns dos compromissos das Destiny's Child. O Matthew Knowles e as outras Destiny's dizem que ela simplesmente abandonou compromissos, doente ou não interessa, ela foi embora. E aí, tem um momento ali, né, em que elas estavam gravando um programa pra MTV, que era do tipo, Um Dia com Destiny's Child. E aí elas estavam em Seattle e tal, e a Farrah ficava assim, ai gente, eu tô doente, né, não tô muito bem, espero que vocês não reparem, hahaha, pras câmeras da MTV. Went to the hospital yesterday of dehydration and a stomach flu, so I'm trying to get through this day. Só sei que uma hora ela ficou de saco cheio, foi embora e elas terminaram a gravação sem a Farrah. E elas falaram, ai, a Farrah não tá bem, lá, foi embora. Nenhuma das integrantes, nem o Matthew Knowles, ninguém gostou que ela foi embora. E ela fala, mas eu estava passando mal e tal. Então tem essa briga aí eterna. As you can see, it's only 3 children in Destiny's Child here. Farrah, you know, earlier she was telling y'all how she wasn't feeling well, her stomach, and she unfortunately can't spend the rest of the day with us. O fato é que ela saiu e falou,
Matthew Knowles, eu te odeio, eu não quero saber de você. E falou em entrevistas que ele era a pior pessoa. Falou que ele era conhecido, inclusive no show business, como Ike Joe, que é uma mistura de Ike Turner com Joe Jackson, né? Ike Turner era casado com a Tina Turner e tinha um jeito duríssimo de trabalhar até agredir a ela. Mesma coisa, Joe Jackson, pai de Michael Jackson. Então, aqui nessa historinha de Destiny's Child, já deu pra entender, né, como era o tipão de Matthew Knowles e como ele controlou e orientou e foi o cabeça ali da carreira de Beyoncé desde 1988. E aí, essa saída de Farrah Franklin botou em movimento várias coisas, né? A imprensa começou a achar esquisito que várias pessoas, várias garotas ali desde o Girls' Time estavam saindo do grupo, né? E sempre alegando a mesma coisa. Agenciamento errado de Matthew Knowles. E aí os veículos, né, principalmente os veículos mais sensacionalistas, começaram a meter o pau na Beyoncé e falar assim, então o Destiny's Child é a banda da Beyoncé, né? Porque, ó, o pai da Beyoncé é o empresário. A mãe da Beyoncé, a Tina Knowles, é a stylist, ela que cuida do figurino delas. A Solange Knowles, irmã da Beyoncé, dança na banda. O que tá acontecendo aqui? Por que não chama a banda da Beyoncé? E aí começaram a inventar várias histórias sobre a Beyoncé, que ela era uma diva e etc, né? When things go wrong, who pulls it together? Who is that in the group? Well, I'm the mother of the group. Okay. Aí, em 2002, os filhos de uma ex-empresária do Girls' Time, ali sócia de Matthew Knowles, processaram Matthew em nome da mãe falecida, alegando que eles tinham que receber ainda um dinheirão daquela época que eles não receberam e alegaram também que o vício de Matthew Knowles em sexo, drogas e álcool havia atrapalhado muitas das decisões financeiras tomadas na época. E aí, com tanta coisa acontecendo, Matthew Knowles teve uma ideia, né? Que vocês vão ver que, na verdade, ele tinha uma outra agenda por trás dessa ideia, mas ele teve essa ideia. Gente, ó, por que a gente não dá uma descansada, hein? Vamos entrar em hiato, vocês trabalharam bastante, todo mundo merece um descanso, né? Olha só como ele é bonzinho, o Ike Joe, kkkk. Não! Ike Joe, na verdade, tirou a Beyoncé do Destiny's Child ali, ela foi diretão da turnê pro estúdio pra gravar seu primeiro álbum solo, Dangerously in Love. E o Dangerously in Love tinha uma faixa chamada Daddy, Papai, que era uma homenagem de Beyoncé ao seu querido pai, Matthew Knowles. E aí na letra ela diz: quero que meu filho que nem nasceu seja como meu pai. Quero que meu marido seja como meu pai. Spoiler, o marido dela foi como o pai dela, sim, né? Vide, Lemonade, traição, Beck do cabelo bom, etc. Fim do spoiler. Sei que aí o Matthew Knowles, em Dangerously in Love, teve créditos como produtor do álbum. Ele tinha, assim, cada vez mais poder sobre a carreira de Beyoncé. O primeiro álbum solo de Beyoncé saiu em 2003 e o Destiny's Child lançou seu último álbum em 2004, Destiny Fulfilled. Segue Matthew Knowles aí empresariando Beyoncé e segue Matthew Knowles também empresariando Kelly Rowland em sua empreitada solo. E Matthew Knowles seguiu aí sendo o empresário, mentor, coach, produtor executivo de Beyoncé através de seus discos B-Day de 2006 e I Am Sasha Fierce de 2008. Mas durante todo o rolê ali, tanto a produção do álbum quanto a turnê do Sasha Fierce, o Matthew Knowles não esteve tão envolvido no disco nem no rolê todo. Por quê? Porque ele estava tendo um caso. Ele ainda estava casado com Tina Knowles, mas estava tendo um caso com Alexandra Wright. E aí ele devia estar ali, né, tão embarcado nesse caso que tirou um pouquinho o pé do freio e aí Beyoncé foi tomando as rédeas da situação. Ela já tinha aprendido muitas coisas sobre o meio musical durante esse tempo e ela foi ganhando um pouco de autonomia e ela gostou da independência. You have to be the adult that your father has raised. Em 2009, Tina Knowles pede o divórcio de Matthew Knowles. Por quê? Porque Matthew Knowles teve um filho com Alexandra Wright e ela processou o Matthew Knowles falando: olha aqui, você não quer assumir esse filho que você teve fora do seu casamento, mas ele é seu. Rolou DNA e tudo mais. Confirmaram que o pai da criança era o Matthew Knowles e aí a Tina Knowles pediu o divórcio. E em 2010, a coisa foi degringolar de um jeito
pior do que todo mundo poderia imaginar. A senhora Live Nation, né, que era a empresa encarregada aí da turnê de I Am, Sasha Fierce, chamou a dona Beyoncé pra conversar e falou assim, Beyoncé, senta aqui. Não quero sentar. Não, senta. Melhor. E aí soltou a seguinte bomba. Beyoncé, acho que seu pai tá te roubando. A gente viu aqui que tem umas contas que não fecham, os números que não batem, então fica aí essa informação pra você. Vai investigar isso, hein, mulher? Ela falou, eu vou, e convocou uma auditoria. Em março de 2011 veio a seguinte notícia. Beyoncé declarou que estava cortando laços profissionais com seu pai depois de 23 anos. You know, someone you love, someone that's given you life, someone that's done such a fantastic job. You know, it's hard. Em seu comunicado oficial, Beyoncé disse o seguinte, abre aspas. Sempre cresci observando meu pai e minha mãe sendo muito empreendedores, né, cuidando dos próprios negócios, e agora é a minha vez. Não tem, mas agora é a minha vez, fecha aspas. I felt like it was time for me to set up my future. So I set a goal. And my goal was independence. E foi o que Beyoncé fez. Ela abriu a companhia Parkwood Entertainment, que é a responsável pela carreira dela, ou seja, ela mesma contrata lá o pessoal pra ajudá-la na sua própria carreira. Matthew Knowles foi bem mais sucinto em seu comunicado e disse que a decisão foi feita por ambos. Os dois lados decidiram cortar laços. Em junho de 2011, Beyoncé lança seu primeiro álbum sem o input profissional do seu pai, o álbum 4, que foi um grande sucesso, né? E no mesmo ano, Matthew Knowles processou a Live Nation por tê-lo acusado de roubar dinheiro da própria filha. Mas quem acabou ganhando a causa foi a Live Nation. O relacionamento pessoal entre Beyoncé e seu pai acabou sendo bem prejudicado, né? Eles ficaram sem se falar desde que a demissão de Matthew Knowles ocorreu, até que em janeiro de 2012 veio aquela que iria unir todas as tribos. Sim, a Norvana em pessoa, Blue Ivy Carter. O nascimento de Blue Ivy reaproximou pai e filha, e o portal Media Takeout descreveu o reencontro como cheio de lágrimas. Queria ser um mosquitinho ali naquele reencontro. A primeira vez que Beyoncé falou sobre a demissão do pai foi numa entrevista a Oprah Winfrey, uma entrevista realizada para promover o lançamento do documentário intimista Life is But a Dream, de 2013, né? Esse grande doc aí. E aí a entrevista foi feita na mesma noite do lançamento do documentário. Então a Oprah já entrou aí nesse assunto escabroso que foi a demissão do Matthew Knowles. E aí a Beyoncé, né, sendo Beyoncé, dá aquela pausa, fala, olha, foi muito difícil, nosso relacionamento pessoal sofreu bastante, mas isso significa crescer e já era uma decisão que eu tava com vontade de tomar há muitos anos. Não falou muita coisa, né? Ficou ali em cima do muro, bem Beyoncé. I love my father. It was hard, you know. I don't know what else to say. E aí, no documentário Life is But a Dream, todo mundo pensou, bom, agora ela vai falar tudo dessa demissão do pai, né? Já deu ali o aperitivo na Oprah, mas não. Ela falou mais ou menos a mesma coisa, mas todo mundo sabe, né, que o documentário Life is But a Dream é bem etéreo, bem vago, mas ela faz uma relação entre a demissão do pai dela e independência, né? Porque esse documentário ele é um pouco mais artístico, ele não é tão factual assim. The tea is not there. Não tem a verdade que a gente queria saber, a fofoca. Talk about scheduling and you have to talk about your album and performing and touring. It's just too stressful and it really affects your relationships. No Life's But a Dream dá pra ver que eles se reaproximaram, né? Tem ali a Blue Ivy Norvana que une todas as tribos. Mas o engraçado é que depois de 2013, o Matthew Knowles mandou umas shades aí pra Beyoncé em entrevistas. Se liga. Numa entrevista que ele deu em 2014, ele deixou ali muito sutilmente sair de sua boca que os boatos do divórcio entre Beyoncé e Jay-Z eram apenas para promover a On The Run Tour. Depois, em outubro de 2015, numa entrevista para uma rádio americana, o Matthew Knowles, daquele mesmo jeito ali, né, deixou escapar que a Beyoncé tinha a mesma idade da Pink.
Só que a Pink nasceu em 1979 e a Beyoncé nasceu em 1981. Quer dizer, Matthew Knowles botou aí fogo naquela antiga discussão de que a Beyoncé mente a sua própria idade, de que na verdade ela é 3 ou 4 ou 5 anos mais velha do que ela realmente disse ser, e todo mundo ficou... Em 2016, falando ao portal Grape Juice, ele disse, olha, não, a carreira da Beyoncé, vou dar aqui minha opinião então. Eu acho que alguns erros foram cometidos, mas ela sabe, ela aprendeu com eles. Mas no geral, acho que ela fez um trabalho incrível. Fez uma elofensa, né? Deu um elogio, deu uma ofensa, depois fez um elogio, emendou ali, deu tudo certo. Mas, no geral, acho que essas shades aí foram só coisinhas que ele soltou, porque, no geral, acho que a coisa ficou bem, sim, depois do nascimento de Blue Ivy, depois do nascimento dos Gêmeos. Sei que na faixa do álbum visual Lemonade, na faixa Daddy Lessons, a Beyoncé fala que aprendeu com o pai dela a não confiar em homens como ele. Quer dizer, já mudou ali toda a letra do Daddy, né, de Dangerously in Love, de 2003. Daddy held my hand, but Daddy left the whiskey with his tea. E ela diz também na letra que ele ensinou ela a ser durona. E no clipe de Daddy Lessons tem quem? Blue Ivy e Matthew Knowles brincando. Então acho que foi aí o jeito de Beyoncé agradecer o nascimento de Blue Ivy por unir a família. Tá. E ela acabou deixando aí a sua declaração bem mais realista de amor ao pai, dizendo que sim, aprendeu as lições de seu pai, Daddy Lessons. E esse foi o Tretas TNT Beyoncé versus Matthew Knowles. Não se esqueça de comentar aqui o que vocês acharam sobre essa treta familiar histórica de Beyoncé e Matthew Knowles e de se inscrever no canal da TNT Brasil e não perca de jeito nenhum o Grammy que acontece no domingo agora na TNT a partir das 9 da noite. Tchau!